Não é possível compartilhar sua tela. Já consegue ver a apresentação? Sim, Juliane, a gente vê sim. Então, agora vamos lá. Obrigada, viu, Juliane? Esses são problemas técnicos, né? Problemas do EAD, né? Infelizmente, né? Os pontos negativos de fazer as coisas online. Infelizmente. Então, primeiramente, quero pedir desculpa, tá, gente? Desculpa pelo atraso. Então, eu tive um probleminha técnico aqui com o meu computador. Então, minha câmera, ela, de repente, parou, tá? Então, primeiramente, eu também quero agradecer pelo convite da Liga, de estar falando de um tema que eu sou apaixonada, gosto muito, que é tanto o eletro quanto a síndrome coronariana aguda. Gostaria de parabenizar a Liga também pela iniciativa desse simpósio online. E o tema que nós vamos falar hoje, então, é o eletrocardiograma com foco na síndrome coronariana aguda. Então, primeiramente, gostaria de dizer que não possuo nenhum conflito de interesse. E quais os assuntos que nós vamos abordar na aula de hoje? Então, primeiramente, nós vamos definir a síndrome coronariana aguda, falar um pouquinho da fisiopatologia, como que é feita a classificação da síndrome coronariana aguda, quais as alterações eletrocardiográficas que ocorrem na síndrome coronariana aguda, a análise topográfica das lesões e a evolução das manifestações eletrocardiográficas no infarto. Então, primeiramente, falando da fisiopatologia, existem 3 mecanismos básicos da síndrome coronariana aguda. O principal deles o paciente que possui uma placa de ateroma. Então, vocês conseguem ver o meu cursor aqui? Sim? Sim. Okay. Então, vamos lá. Então, nesse primeiro mecanismo, que é o principal, que é o paciente que possui aquela placa de ateroma. Então, vocês veem que aqui eu tenho uma camada fibrótica, né? Então, essa camada fibrosa, ela não está deixando que o meu núcleo lipídico entre em contato com a corrente sanguínea, porém, eu tenho um lumen aqui já diminuído do meu vaso. Porém, conforme vai crescendo esse acúmulo lipídico na parede, essa camada ela vai ficando cada vez mais fina. A gente pode comparar, pensa numa bexiga, quando a gente está insuflando muito a bexiga, quanto mais você insufla a bexiga, ela vai ficando com aquela camada mais fina, até que no momento ela corre o risco maior de estourar. Então, a mesma coisa que essa capa fibrótica. Então, com o crescimento do núcleo lipídico, ela se rompe,
ocorrendo o rompimento dessa capa, todo esse núcleo lipídico entra em contato com a corrente sanguínea, e aí eu tenho, onde eu já tinha uma adesão plaquetária, eu tenho um aumento de conteúdo lipídico aí no sangue, que vai liberar substâncias trombogênicas, vai fazer mais cascata de coagulação, e eu vou ter a oclusão dessa artéria. Um outro mecanismo é o trombo. Então, um paciente que possui essa placa de ateroma no vaso e um trombo de outra localização, ele se desprende, se desloca, e ao passar por esse vaso, onde já tem essa placa de ateroma, ele pode obstruir essa passagem, e com isso eu também tenho obstrução completa. Né? E o terceiro mecanismo, menos frequente, mas que pode ocorrer, é o vasoespasmo. O vasoespasmo é uma contração involuntária que diminui esse fluxo sanguíneo, porém é transitória, né? Ele pode ser desencadeado por esforço físico, por estresse, uso de alguma medicação que faça vasoconstrição. Então, ele faz um vasoespasmo, diminui essa luz. Eu posso ter uma alteração eletrocardiográfica, mas depois, como um vasoespasmo ele é transitório, eu tenho uma normalização do eletrocardiograma depois de minutos, ou até tempo. Então, qual que é a classificação da síndrome coronariana aguda? Então, a síndrome coronariana aguda, ela é dividida em síndrome coronariana aguda sem supra de ST e síndrome coronariana com supra de ST. A síndrome coronariana sem supra de ST, ela pode ainda ser subdividida em angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supra de ST. Lembrando que nessa classificação, eu tenho aqui, ó, conforme a imagem, eu tenho um vaso parcialmente ocluído, tá? Então, é uma oclusão parcial. Já na síndrome coronariana aguda com supra de ST, ela é o nosso infarto agudo do miocárdio com supra de ST, onde eu tenho uma oclusão total do vaso. E como que eu classifico a síndrome coronariana aguda? Então, a dor anginosa é a queixa principal do paciente. Então, o paciente com angina instável e AM com supra ou sem supra, a dor, ela é igual, tá? Eu não consigo classificar pelo tipo da dor. Porém, nós temos o eletrocardiograma que consegue já afunilar a nossa classificação. Então, na angina instável e no IAM sem supra de ST, o eletrocardiograma ele pode decorrer com infra de segmento ST, inversão de onda T, elevação transitória do segmento ST, alterações inespecíficas da repolarização ventricular ou até um eletrocardiograma normal. Então, sim, um paciente com infarto agudo sem supra de ST, ele pode apresentar um eletrocardiograma normal. E o infarto agudo com supra de ST, eu vou ter uma apresentação no eletro de supra de segmento ST ou bloqueio novo ou supostamente novo. E o que eu vou diferenciar agora e conseguir realmente chegar no diagnóstico definitivo são os marcadores de necrose miocárdica. Então, na angina instável, por mais que eu tenha algum tipo de alteração eletrocardiográfica, eu não tenho alteração de marcadores de necrose miocárdica. Já no infarto agudo, sem supra de ST, ele tem alteração de marcadores de necrose miocárdica, assim como o infarto com supra de ST. Pessoal, tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta? Ô Mari, como eu não consigo visualizar as perguntas, eu vou pedir para você, quando quiser, ir pausando e vai me dando feedback se tiver alguma pergunta, tá? Pode me interromper no decorrer aí da apresentação, tudo bem? Tá bom, fica tranquila. Até agora nenhuma pergunta. Ok. Então, vamos lá. Então, o nosso foco
de hoje vai ser essas alterações eletrocardiográficas. Então, antes de a gente iniciar das alterações, a gente precisa entender um pouquinho aí, relembrar, na verdade, a anatomia das artérias coronárias. Então, as coronárias, elas têm origem na raiz da aorta, né? Deixa eu entrar com o meu mousezinho aqui. Então, ela tem origem na raiz da aorta. O tronco da coronária esquerda, ela se ramifica na artéria circunflexa. Cadê meu mouse? Aqui na artéria circunflexa, a qual ela se ramifica também nos ramos marginais. E outra ramificação é a descendente anterior. A descendente anterior, o que acontece com ela? Ela também se ramifica em ramos septais e diagonais. Agora, indo lá para o lado direito, a coronária direita, ela se divide... Cadê meu mouse? Vou mostrar para vocês aqui. A artéria direita, então, ela se divide em artéria descendente posterior, ok? E também na marginal. Por que eu estou falando disso aqui neste momento? Porque dependendo da artéria, cadê meu mouse aqui? Da artéria acometida, dependendo do local da minha obstrução, é que eu vou conseguir identificar no eletrocardiograma qual a parede. Então, nós temos essa análise topográfica do eletrocardiograma que me diz, de acordo com a parede, de acordo com as derivações, qual a parede do coração que foi afetada. Porém, ao invés de a gente decorar isso aqui, então, V1, V2, V3 é anteroseptal, de V1 a V4 é o anterior. É muito mais fácil eu ter uma imagem fotográfica das derivações e o que elas representam na parede do coração. Então, vamos lá. Uma forma mais fácil. Deixa eu só voltar aqui. Se eu tenho uma alteração, lembrando aqui, cadê meu mouse? Aqui. Essa região que está olhando para a gente é a região anterior, ok? Toda essa região é a região anterior. Essa lateral é a nossa lateral esquerda, essa lateral é a nossa lateral direita, e essa partezinha é nosso septo, ok? Então, se eu tenho uma alteração, cadê meu mouse? Ou se eu tenho uma alteração no eletrocardiograma de D2, AVF e D3, o que significa? Que eu estou tendo uma alteração de parede inferior, ok? Voltando lá para a nossa anatomia, se eu tenho uma alteração de parede inferior, qual artéria que pode estar sendo acometida? O que irriga a minha parede inferior? Então, ela pode estar vindo aqui, ó, da artéria coronária direita. Vocês estão vendo aqui, ó? Tem a nossa descendente posterior e eu tenho a marginal. Essa marginal, ela irriga a minha parte, olha aqui, ó, a minha parte inferior. Mas também eu tenho aqui uma descendente anterior, que também irriga essa parte. Então, o que eu preciso fazer quando eu tenho uma alteração de eletro apenas de D2, AVF e D2, D3 e AVF? Eu preciso realizar um eletrocardiograma lateral direito. Por quê? Porque se ele estiver acometendo a minha artéria... Se ele estiver acometendo a minha artéria, a coronária direita, quando eu fizer o V3R e V4R, ele também vai ter alterações. Se o meu eletrocardiograma, eu tiver lá alteração de V3, V4, V5, qual a localização dessa lesão? É minha lateral, direita ou esquerda? Esquerda. Então, eu tenho um acometimento de lateral esquerdo aqui, a parte baixa.
E se esse eletro, além de D3, V4 e V5, ele tiver acometimento de V6, D1 e AVL? Gente, eu tenho um acometimento de lateral esquerda extensa, desde parede baixa até parede alta. Então, eu tenho um paciente mais grave. É mais grave do que a direita? Não. Lembrando que o meu paciente com infarto de VD, de ventrículo direito, ele é muito mais grave, ele evolui muito mais ao choque, porque ele é volume dependente do que um paciente que tem infarto de ventrículo esquerdo, ok? Então, é muito mais fácil eu ter uma memorização fotográfica das minhas derivações e quando eu pegar um eletrocardiograma na mão, eu conseguir olhar para ele e identificar qual é a parede do vaso. Mas isso, gente, é treino, né? Não adianta eu vir aqui mostrar uma aula, vocês virem. Não, é vocês chegarem na prática e no dia a dia, por mais que seja um eletrocardiograma normal, eu conseguir ir lá e identificar. Ah, isso aqui é parede anterior. Não, esse aqui é esquerdo. Esse aqui acometeu o septo, é parede inferior. Esse não, é uma alteração de ventrículo direito. Então, é uma diferença muito grande quando a gente consegue identificar isso, até para a gente se programar para possíveis complicações do paciente. Então, o eletrocardiograma. Então, na primeira aula, né, vocês tiveram uma explanação aí do que é o eletrocardiograma, já sabem o que são a onda P, já sabem o que é o complexo QRS, já sabem o que significa a onda T, então vocês já sabem qual que é, onde fica a despolarização ventricular, a repolarização ventricular. Ontem também vocês já aprenderam um pouco sobre intervalo PR, né? Então vocês já estão começando a identificar na prática aí as bradiarritmias, né? Também já compreenderam o complexo QRS na aula de ontem, então vocês já estão conseguindo identificar se o paciente tem um ataque supraventricular ou se é ventricular, além da fibrilação ventricular. E hoje o nosso foco vai ser o segmento ST e onda T, ok? Lembrando que, além desse segmento ST e o T, que não tem na minha figurinha bonitinha, eu vou mostrar para vocês um ponto importante, que é a identificação do nosso ponto J. Então, o nosso ponto J, o que é o nosso ponto J? É onde eu delimito, eu marco o final do meu complexo QRS e início do meu segmento ST. Todas as células cardíacas sadias, ela tem o mesmo potencial elétrico na fase precoce de repolarização ventricular. Por isso, eu tenho a linha de base, a linha isoelétrica. Quando eu tenho uma isquemia, eu tenho uma diminuição do potencial aí de repouso das células lesadas, criando um gradiente elétrico entre miocárdio normal e o isquêmico, que se manifesta no eletrocardiograma, com desnivelamento da linha de base. Então, nosso desnivelamento vai ser medido pelo ponto J. O que, não sei se todo mundo entendeu, mas o ponto J, o normal dele, ele é isoelétrico, ou seja, ele está na minha linha de base. Eu preciso traçar a linha de base para identificar o meu ponto J. Qualquer alteração para cima ou para baixo, eu tenho uma alteração do eletrocardiograma. Eu sempre gosto de falar que a primeira coisa para você conseguir identificar qualquer tipo de alteração no eletrocardiograma, eu preciso saber identificar o que é um eletrocardiograma normal. E com certeza vocês, depois das belíssimas apresentações desses 2 dias, vocês já conseguem identificar o que é um eletro normal. Então, agora vamos para as alterações eletrocardiográficas.
Na síndrome coronariana sem supra de ST, então, como eu falei para vocês, o eletrocardiograma normal, vocês já estão dominando, já sabem identificar o que é um eletrocardiograma normal. E agora nós vamos ver o infra de segmento ST, inversão de T, a elevação transitória de segmento ST e alterações inespecíficas. Lembrando que eu estou falando da síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que é a angina instável ou o infarto agudo do miocárdio. Então, vamos lá. O infradesnivelamento ou depressão do segmento ST, o que é considerado? Então, é considerado infra de ST uma depressão de ST maior que 0,05 milivolts ou 0,5 milímetros. Gente, eu trouxe aqui os quadrinhos para vocês recordarem lá da primeira aula que vocês tiveram. Então, um quadradinho desse equivale a 1 milímetro ou 0,1 milivolts. Então, se isso aqui é 1 milímetro, para eu ter uma alteração de infra de ST, eu preciso apenas de uma alteração de meio quadradinho desse. Então, em alguns elétrons, é uma alteração muito discreta. Então, por isso que eu tenho que ter um olhar clínico. Então, não é só o eletrocardiograma. Sempre eu falo que a gente precisa de saber a clínica do paciente. Então, aqui, o que eu preciso fazer? Traçar a minha linha isoelétrica. Então, no momento que eu traço a minha linha isoelétrica, ou seja, a minha linha de base do eletrocardiograma, eu consigo identificar que eu tenho uma alteração do meu ponto J. Ok? Então, aqui em V2 e V3, eu tenho uma alteração. Ó, aqui eu tenho um quadradinho, tá um pouquinho ruim a imagem, mas nesse primeiro aqui eu tenho um quadradinho completo. Eu tenho 1 milímetro de infra de ST, ok? Aqui eu já tenho 1,5, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 e mais um pouquinho, certo? Então, eu consegui identificar. Lembrando que para eu considerar o infra de ST, eu preciso ter alterações em duas derivações contíguas. Lembrando que derivações contíguas não é o mesmo do que derivações contínuas. Derivações contíguas significa que eu tenho alterações em derivações que representam o mesmo vaso, que representam a mesma parede, ok? Então, vamos lá. Infra de segmento ST. Eu posso ter os discretos, que é o que eu mostrei aqui para vocês, e até um pouco mais discreto que isso, lembrando que é só meio quadradinho. Porém, eu posso ter também essa discrepância, escandalosamente, um infra de segmento ST. Tá? Quando a gente vê isso, é até bonito. Não é bonito para o paciente, tá? É bonito, gostoso de se ver. Conforme você vai gostando dessa área e gostando da interpretação de eletro, gostando do atendimento de urgência, você começa a gostar de ver esses traçados, tá? Ninguém gosta de ver nenhum paciente mal, estou querendo dizer, quanto às alterações do eletro. Ainda mais quando você consegue identificar, né? Como vocês vão conseguir no final dessa aula. Então, o que eu tenho aqui? Infra de ST, onde eu tenho alteração em D2, V2 e V3. Ok? Então, tem um infra aí discrepante. Então, agora eu vou pedir para a Mari ir me ajudando. Como eu não consigo ver as respostas de vocês, eu queria que vocês me falassem em qual parede está tendo alteração de infra-ST. Podem responder aí no chat o que vocês acham. Que parede que está acometendo? Coloquei aí o desenho para vocês poderem se inspirarem, Então, Mari, conforme eles forem respondendo, você vai me falando as respostas. Tá bom, eles estão respondendo. A Karen acha que é o septo. A Beatriz, ela disse a anterior. O Dan disse inferior direita. A Paola disse anteroseptal. A Tati disse anterior.
Mais algum? Anteroseptal, novamente. Isso aí, pessoal. Muito bem, parabéns para quem respondeu anteroseptal. Então, eu tive aqui a alteração de D2. O D2 é septo, não adianta. Olha aqui, ó, a setinha dele tá bem na região septal. Eu tive alteração de V2, que é a região anterior, e V3, que é anterior. Tá vendo que tá olhando de frente para mim? Região anterior. Então, a alteração é isso mesmo, é anteroseptal. Parabéns para quem respondeu. Vamos para o próximo. Juliane, antes, Volta. tem uma perguntinha da Daphne. Ela perguntou se a linha de base eu faço baseada no início do quê? Vamos voltar lá. Ó, no início da onda P. Então, quando que eu iniciei o meu... Vamos voltar lá no eletro normal. Aqui, ó. Minha linha de base. Tá vendo aqui, ó? Entre um complexo, um onda P, complexo QRS e onda T, eu tenho a linha de base entre um e outro. Tá vendo essa linha reta? Então, essa é a minha linha de base. Então, aqui, ó, eu tenho a minha linha isoelétrica, eu tenho onda P e isoelétrica, que é a linha de base, que é a mesma coisa de linha de base, tá? Essa linha isoelétrica e ponto J. Deu para entender? Ó, num eletrocardiograma com traçado, mesma coisa, ó, eu consigo, a minha linha isoelétrica é minha linha de base do eletrocardiograma, tá vendo? Ela sempre vai estar, ela inicia a linha isoelétrica próximo aos quadradinhos. Então, ela está aqui, tenho atividade elétrica e eu tenho de novo minha linha de base. Então, todo processo que eu tenho de despolarização e repolarização, elas alternam e ela sempre tem que voltar normalmente à minha linha de base quando o elétron está normal. Tudo bem? Ela respondeu que entendeu sim, obrigada. Tá bom. Então, ok. Vamos lá. Então, a próxima alteração que eu posso ter na síndrome coronariana sem supra de ST é alterações na onda T. As alterações na onda T, para ser considerada classificadas, né, como coronarianas, elas precisam ser simétricas e ter a porção final negativa. Vamos lá. Quando eu falo aqui porção final negativa, quando eu falo positiva ou negativa, ou seja, ela está saindo na minha linha de base. Então, aqui, deixa eu ver se saiu o riscozinho. Aí. Eu tenho inversão da minha onda T. Vocês veem que ela sai da minha linha de base, ela é uma onda T negativa e ela volta para a minha linha de base. Então, ela é simétrica. Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês uma inversão de T assimétrica. Então, olhem esse elétron. É uma inversão de onda T simétrica. Ele tem a inversão de T e volta para a minha linha isoelétrica. Porém, eu posso ver alterações infra de onda T, inversão de onda T, vou mostrar aqui para vocês nesse outro elétrico, assimétrica. Essa linha assimétrica, tá vendo que ela tem uma linha de base, ela tem uma inversão de onda T e ela volta positiva, tá? Ela não volta na minha linha de base. Esse tipo de alteração é característico, não é característico de síndrome coronariana aguda. Profissionais, desculpa. Pacientes que têm hipertrofia de ventrículo esquerdo, sobrecarga de ventrículo esquerdo, eles podem ter inversão de onda T. Porém, a onda T, quando eu falo de sobrecarga de ventrículo esquerdo, ela é assimétrica. Tudo bem? Alterações inespecíficas da repolarização ventricular. O que é uma alteração inespecífica?
O próprio nome já diz, ela é inespecífica, ninguém diagnosticou nada. Por que isso acontece, gente? A alteração inespecífica de repolarização vai depender que a onda, que ela é representada pela onda T. Vai depender se o paciente é obeso, se é idoso, da anatomia dessa pessoa. Então, eu posso ter algumas alterações inespecíficas, por exemplo, uma onda T achatada, a pessoa é mais obeso. Eu posso ter algumas alterações inespecíficas de repolarização ventricular. Porém, quando eu tenho essa inversão de onda T, nessas características que eu acabei de falar, ela é simétrica, a porção final dela é negativa, então ela volta para a linha isoelétrica. Significa que eu tenho uma alteração de repolarização ventricular e está relacionado à necrose. Agora, falando sobre as alterações eletrocardiográficas na síndrome coronariana com supra de ST. Eu posso ter, para classificar ela como supra de ST, como síndrome coronariana com supra de ST, o infarto agudo do miocárdio com supra, ela tem que ter ou elevação do segmento ST, ou bloqueio de ramo esquerdo novo, ou supostamente novo. Como assim supostamente novo? Se o meu paciente chegou para ser atendido, tem uma dor no peito, só que é um paciente que veio, como todos os pacientes fazem, né? Trouxe sua pastinha para o pronto-socorro, trazendo todos os eletros dele, toda a história dele. Até parece, né? Se é um bloqueio de ramo esquerdo conhecido, então o paciente relata, viu? Eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo. Ou ele traz um eletrocardiograma que tem um bloqueio de ramo esquerdo. Ok, é considerado um bloqueio de ramo esquerdo antigo. Se eu desconheço, o paciente desconhece, eu trato como bloqueio novo, ou seja, esse paciente está infartando. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o supra de segmento ST. O que é considerado supra de segmento ST? Então, a elevação de ST no ponto J em duas ou mais derivações contíguas com os seguintes pontos de corte. Então, eu tenho maior que 1 milivolts, ou 1 milímetro, lembrando que 1 milímetro é apenas um quadradinho. Então, essa imagem aqui tá linda, tá enorme, muito fácil de identificar. Porém, eu posso ter um supra de ST com elevação apenas de um quadradinho. Aqui eles falam em todas as derivações, tá? A diretriz está que é em todas as derivações, exceto V2 e V3. Por que eles falam esse exceto? Porque V2 e V3, ele é muito variável dependendo das características da pessoa, tá? Homem, mulher, idoso. Então, esse exceto V2 e V3, porque o V2 e V3, ele precisa de uma amplitude um pouco maior. Então, no V2 e V3, quando eu estou atendendo homens acima de 40 anos, precisa ser maior que 2 milímetros. Homens com idade menor de 40 anos precisa ser maior ou igual a 0,25 milivolts. E mulheres acima ou igual de 1,5 milímetros. Tudo bem? Então, esse é um eletro descaradamente, eu consigo identificar que é um supra de ST. Então, vamos lá. Então, igual eu falei para vocês, maior do que 1 milímetro. Então, 1 milímetro é um quadradinho. Então, qualquer alteração, ó, aqui está a minha linha isoelétrica, eu identifiquei meu ponto J está aqui, ou seja, ele está delimitando o término do meu complexo QRS e início do meu segmento ST, tá? Esse é meu ponto J. Maior do que 1. Então, para eu considerar um supra de segmento ST, eu preciso apenas de elevação de um quadradinho do segmento ST, em duas derivações contíguas.
Então, vamos lá. Aqui eu tenho um eletro com alterações com supra de ST. E aí eu vou pedir para vocês, vamos lá, vamos identificar em quais paredes, e qual que é a localização desse infarto. Então, lembrando que um infarto com supra é um quadro de urgência, tá? Então, se eu tenho um paciente com supra de ST, ele precisa ser reperfundido o mais rápido possível, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho alteração em D1, onde mais? AVL, V2, V3, V4, V5, nossa, e V6. E aí? Vamos lá, vamos responder aí no chat. Qual parede que está sendo acometida? Só por ter súbito eu preciso correr com esse paciente. Mas só para a gente por consciência. Qual parede que esse paciente está sofrendo um infarto? Responde aí, eu vou aguardar a Mariana me falando. Não precisa falar os nomes, tá, Mari? Para não expor as pessoas. Às vezes o pessoal fica meio tímido. Pode só falando as respostas. Bom. Vamos lá. D1, AVL. Vai localizando aí onde está D1, AVL. Aí eu tenho V2, V3, V4. Tem algumas respostas já. Vamos lá. Parede lateral. Não entendi o que você falou. Parede lateral. Uhum. Anterior esquerda extensa. Lateral esquerda. Mais uma resposta de lateral esquerda. Uhum. Teve uma de parede lateral inferior. Lateral esquerda novamente. Anterior esquerda extensa. Lateral esquerda. Anterior esquerda extensa. É isso até agora. Então vamos lá. Opa! Eu acho que entrou um negocinho errado. Bom, vamos lá. Veio errado o negócio. Então vamos identificar aqui. É bom que a gente já treine. Então, ó, D1 tá aqui na lateral esquerda. AVL, opa, aqui na lateral esquerda. E lateral esquerda alta. Vamos lá, tenho que. Onde mais? Descendo. Tenho V6, tenho no V5, tenho no V4, tenho no V3 e tenho no V2. Então, eu tenho lateral esquerda extensa, ok? Por que eu não falo inferior, que tá errado? Opa, que tá errado esse inferior aqui? Porque eu não tenho nenhuma alteração em D2, AVF. Cadê? Nem D3. Então, é isso mesmo. É lateral esquerda extensa e real, tudo bem. Algumas pessoas falou aí de região septal, mas pensando em septal, V2 e V3? Não. Talvez eu pensaria em anterior e lateral esquerda. Muito bem. Vamos para mais um. Então, aqui eu tenho uma alteração também. E vamos identificar em qual parede está tendo alteração. Então, estou tendo alteração isquêmica em D1, AVL, V4, V5 e V6. Então, vamos lá, D1. Cadê meu mouse? D1. Eu tenho lá em AVL. Eu tenho V5, V4, V5 e V6. Qual parede, pessoal, que está sendo acometida? Tem respostas? Tem uma pessoa, lateral esquerda, mais umas 4 respostas de lateral esquerda. Uhum.
Surgiu uma de anterolateral, uma também de lateral esquerda alta, lateral esquerda extensa, e lateral esquerda. Muito bem. Muito bem, pessoal. Parabéns aí quem optou, então. Eu acho que o meu... Tá vendo que tá ao contrário? Esse aqui, anterolateral, era naquele lá que a gente tinha acabado de ver. Então, esse aqui realmente é uma lateral esquerda, é extensa. Vamos ver. Então, pegou D1, AVL, pegou V6, V5 e V4, até aqui, mais ou menos. Então, ela pegou desde o início, desde a lateral baixa até alta. É extensa, sim. Parabéns para quem falou lateral esquerda e para quem falou lateral esquerda extensa. Então, tem duas perguntinhas, Juliane, dessa parte. Peraí, vou voltar. Pode falar. A primeira é, a D2, nesse caso, também está alterada? Nesse último exercício. Opa, vamos lá, voltar. Deve dar um zoom aqui, ia ser bom. A D2, vamos ver. Eu tenho uma alteração, tem um supra assim, tem um quadrado, tem acima de um quadradinho. Tá alterado assim. Então, tem elevação de D2 também. Tá? Parabéns. Para quem identificou aí o supra de D2. Ok. E tem outra perguntinha também. Em um ECG de 12 derivações normal, todas as ondas T serão positivas? Desculpa, repete a pergunta para mim. Em um ECG de 12 derivações normal, todas as ondas T serão positivas? Onda T? Isso. Ó, eu posso ter alteração de onda T negativa em pacientes que não têm nenhuma comorbidade, tá? Em AVR, D3 e V1. Eu posso ter inversão de onda T e são consideradas normais. Ok? Então, se eu tenho um eletro, que eu tenho inversão de onda T em AVR, cadê meu negocinho? Em AVR, D3 e V1 é considerado normal, ok? Bom, obrigada. Podemos ir? Mais alguma? Mais nenhuma, pode continuar. Então vamos lá. Bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo, por que eles consideram bloqueio de ramo esquerdo como um paciente que está infartando e é considerado um IAM com supra de ST? Então, para eu diagnosticar o bloqueio de ramo esquerdo, para eu saber o porquê que acontece ele, para eu ter essa... Ele tem uma alteração, né, da despolarização ventricular. Primeiramente, ele mascara o infarto, por quê? Porque a característica dele, além desse serrilhamento, ele tem supra de ST. Então, para eu diagnosticar um bloqueio de ramo esquerdo, ele tem esse serralhamento no complexo QRS. Tudo bem? Saiu minha tela? Não, ainda está apresentando. Espera aí, então. Espera aí que saiu para mim a tela. Só um minutinho, pessoal. Tá bom. Aí, voltou. Então, para você considerar o bloqueio de ramo esquerdo, então ele tem esse serrilhamento no complexo QRS, ele é alargado e ele reflete complexo QRS, o segmento ST, com supra. Então, ele mascara o supra de segmento ST. Então, se eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, significa que eu tenho dano na parede do ventrículo.
Pode não ser de uma síndrome coronariana, mas ele diz para mim que eu tenho algum dano na parede do ventrículo. Ou por quê? Essa manifestação significa que a via de estímulo elétrico está bloqueada. Pode ser, por maioria das vezes, por necrose. Então, esse QRS meu, ela é alargado, mais que 120 milímetros, né? 12 milímetros. E ele tem reflexo do complexo, do segmento, na verdade, ST alargado. Então, quando eu vejo um bloqueio de ramo esquerdo, eu considero que é novo ou supostamente novo, eu considero esse paciente que ele está com supra de segmento ST, tá? Então, aqui é mais um eletro para vocês verem. Então, eu tenho esse serrilhamento no complexo QRS aqui, né? Na onda R, ela é serrilhada. Então, eu tenho esse parâmetro de serrilhamento e, ao mesmo tempo, tá vendo que eu tenho supra de segmento ST. Então, esse bloqueio de ramo esquerdo, ele pode aparecer apenas em uma derivação. E, ao mesmo tempo, eu vejo esse supra de segmento ST. Então, toda vez que eu vejo um bloqueio de ramo esquerdo, esse serrilhamento, o alargamento da onda R, significa que eu tenho uma lesão, um dano na parede do ventrículo esquerdo. Ele não está conseguindo fazer a despolarização correta. Então, quais são as principais manifestações do eletro no infarto com supra de ST? Então, o paciente que tem um supradesliamento de segmento ST, que tem uma lesão, provavelmente ele evolui com desenvolvimento de onda Q. A onda Q, ela significa necrose. Então, eu não vou ter a presença dessa onda Q no infra, nas alterações que eu tenho só uma oclusão parcial. Eu só vou ter a presença da onda Q quando eu tenho obstrução completa. E com o passar do tempo, ela pode virar a inversão da onda T, tá? Que pode significar um infarto aí antigo. Uma outra evolução que a literatura traz é a evolução do eletro, que é muito interessante, que assim, nos primeiros minutos, a primeira alteração que a gente consegue ver, que na verdade é muito difícil ver, porque a maioria dos pacientes não procuram o serviço de saúde com uma dor menor de 30 minutos, então nos primeiros minutos eu tenho uma amplitude, um aumento da amplitude da onda T, então ela é pontiaguda, aproximadamente com 30 minutos dessa obstrução, eu tenho aí o supra de ST, com 6 horas de duração, eu já surge a onda Q, tá vendo aqui? A onda Q patológica, ou seja, eu tive uma necrose. Cerca de 24 horas, eu posso já evoluir com uma onda T. E uma semana após, o infra de ST pode estar presente. Então, vai ser muito difícil eu admitir um paciente que ele falar para mim que está com dor há 2 horas e eu ter um eletrocardiograma com uma inversão de onda T, porque ela não se desenvolve tão rápido assim. Então, provavelmente, esse paciente, ele teve esse infarto por cerca de 24 horas, ou até mais, ok? O que é importante a gente falar é que a gente precisa muito mais do que o eletro, a gente saber a clínica desse paciente, a gente realmente fazer um exame físico adequado, a gente investigar a causa dessa dor torácica, porque algumas alterações eletrocardiográficas que parecem muito, que podem confundir, né, com um dos diagnósticos diferenciais da síndrome coronariana aguda, ela pode causar alteração de ST, pode causar inversão de onda T, pode causar diversas alterações que eu posso confundir com o supra de ST. Então, o supra de ST, pacientes que têm repolarização ventricular precoce pode apresentar supra, aneurisma ventricular, a pericardite, né? É muito importante a pericardite, é interessante que
Às vezes, pacientes até que estão internados, que sofreram um infarto, já teve um infarto com supra de ST, está ali internado, e aí ele pode evoluir com uma pericardite, né, uma inflamação, e o eletrocardiograma dele, ele é muito parecido com o eletrocardiograma de um paciente com supra de ST. O que diferencia a pericardite é que ele tem a elevação de ST em todas as derivações. Normalmente, quando eu tenho, por exemplo, uma alteração na síndrome coronariana aguda, eu tenho um supra de parede esquerda, na parede contralateral, por exemplo, na parede direita, eu posso ter presença de infra. Não significa que eu estou infartando dos dois lados, mas na verdade é uma imagem em espelho que a gente fala. Então, ele supra numa parede e a imagem em espelho da parede contrária, ela reage de uma forma diferente. Então, na pericardite, não. Na pericardite, eu tenho supra em todas as derivações. Eu não tenho nenhum tipo de imagem em espelho. Tem também a cardiopatia de Takotsubo, que é síndrome lá do coração partido, que na verdade ele apresenta a síndrome, o supra de segmento ST. O paciente tem dor torácica típica de infarto e eles só vão descobrir mesmo que não é uma síndrome coronariana aguda quando ele, lá na mesa, quando eles vão fazer a intervenção percutânea, tá? Outras causas que podem ter o supra de segmento ST é a síndrome de Brugada, uma hipercalemia, hipertrofia ventricular esquerda e alterações da onda T. Então, como eu falei lá anterior, a diferença lá da inversão de onda T simétrica ou assimétrica, a sobrecarga do ventrículo esquerdo pode fazer, então, a inversão de onda T, a pericardite também, embolia pulmonar, miocardite, prolapso da válvula mitral, e algumas outras causas que causam alteração da repolarização ventricular. Essa alteração na repolarização ventricular, a gente vê em muitos eletros, muito, muito, muito mesmo. Por quê? Lembra que eu falei para você daquela alteração inespecífica, né? Que pode ser nada, mas pode ser alguma coisa. Então, pacientes têm alteração na repolarização, os pacientes que têm o ventrículo esquerdo, a camada do ventrículo esquerdo, danificada por algum motivo. Então, ela tem esse estímulo elétrico, ele altera, então tem diminuição de força. Então, pacientes hipertensos de longa data, insuficiência cardíaca, valvulopatia, idosos, obesos ou infarto anterior, também posso ter alteração de repolarização. A alteração de onda Q, né, também eu não tenho alteração de onda Q, também pode ser em pacientes com DPO cítico, bloqueio de ramo esquerdo, algumas miocardiopatia, e o infarto agudo do miocárdio, que ele é sugestivo de necrose. Por isso que eu falo para vocês que a gente sempre tem que ver a clínica do paciente antes da gente fazer um diagnóstico, né? Saber o que fazer. Então, eu queria agradecer, queria ver se tem alguma dúvida. Então, eu trouxe uma frase aqui de Albert Einstein, que existe uma força mais poderosa do que o vapor, a eletricidade e a energia anatômica, que é a vontade. Então, o eletro não é fácil, é difícil entender eletro, mas é prática, né? Então, a gente precisa treinar, a gente precisa pegar eletro, identificar alterações, discutir. Eu acho que a gente não pode se calar frente a dúvidas. Então, se a gente vê algum eletro, a gente tem medo de falar alguma coisa, mas a gente não pode ter medo, né? Que eu acho que é crescimento isso. Quando a gente a gente consegue ter essa capacidade de discussão, de saber que a gente está. Quando a gente discute, quando a gente discute, a gente tira dúvidas, é crescimento, né? Então a gente só cresce com isso e a gente aprende cada vez mais. Então eu queria saber vamos ver se tem alguma dúvida. Não tem nenhuma dúvida.
Bom, eu acho que é isso, então. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida para fazer agora, ao final da aula, gostaria